Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast da Fórmula Indy, programa de número 109. E hoje nós vamos falar sobre o resumo do ano da Road to Indy. E na mesa hoje temos a presença ilustre de Paulo Rubens. Seja bem-vindo, Paulo Rubens. Muito obrigado, Manuel. Obrigado por aceitar nosso convite aí para se juntar na nossa mesa aqui para falar sobre o Road to Indy. Beleza, e temos também aqui na mesa o caro Matheus Antônio da Silva. Seja bem-vindo, Matheus, novamente aqui para a mesa. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E Portland nunca existiu. Eu sou o Emanuel e este é o mais um IndyCarCast. Então vamos começar aí falando sobre a Indy Lights. A Indy Lights que esse ano teve como campeão Pato Ward, um belíssimo show de pilotagem em várias corridas. Teve quase 50 pontos de vantagem para os demais pilotos, né? É bem assim, o Pato Ward, que foi o primeiro campeão que correu pelo Andretti desde 2009, que o Andretti não ganhava um campeonato, que ganhou com o Hildebrand. Por incrível que pareça, o Pato Ward ele dominou, mas não dominou tanto assim. Ele teve umas brigas com o Toherta e com o Santiago Rutia, mas no final ganhou 4 das últimas 5 provas e se sagrou campeão com uma certa sobrinha aí. É que eles começaram a decair o campeonato dos outros, aí ele se aproveitou e disparou na frente, né? Ele, amadureceu um pouco porque no início da temporada ele tava meio inconstante, era tipo 8 ou 80. Por exemplo, na primeira rodada do campeonato de São Petersburgo, ele venceu a primeira corrida de ponta a ponta, aí ia fazer o mesmo na segunda corrida, tava vencendo de ponta a ponta a prova, aí faltando umas 5 voltas pro final, ele erra sozinho na curva, aí cai para último lugar, que ele passou reto da freada e foi para aquela área de escape, né? Da curva, e teve que dar ré, tudo nesse processo, perdeu todas as posições que tinha e terminou em última corrida. Não, e o ano dele foi bem assim, de amadurecimento, que a gente via na primeira metade do campeonato, ou ele ia super bem e ganhava 2 provas, com 2 poles, liderava o maior número de voltas, tudo, ou ia muito mal nas corridas, que nem, em Bárbara ele dominou, não sobrou pra ninguém, mas aí, nas corridas de Indianápolis ele meio que desapareceu, assim, você não via muito ele disputando prova, nem nada. Aí foi até por isso que a gente viu a chegada dos outros, do Colton Herta e do Santiago Rutia. Mas aí na segunda parte da temporada parece que ele deu uma aprumada boa. Reagiu. Aí reagiu e aí desinvestou a ganhar e não parou mais, não saiu nem mais do pódio. Mas eu tô vendo aqui, por exemplo, ele teve 9 vitórias. 9 vitórias é mais da metade do calendário, né? São quantas provas? São 16? 17 provas, ele ganhou 9 corridas, né? Sim. Depois dele, o Colton Herta ganhou 4, e depois cada um ganhou 1 e o Santiago Rutia ganhou só 2, né? O Rutia que ganhou 2 e teve 3 segundos lugares. Então, mas ele estava muito distante assim, do resto, né? Perdão, do resto não, do Pato e do Colton. E eu acho que o Colton ele foi bem no começo, mas depois ele não conseguiu mais ganhar e cara, foi muita diferença do primeiro pro segundo e também do segundo pro terceiro, né? Isso. Principalmente em Indianápolis, a gente viu que o Pato Ward ele deu uma perdida ali em Road América também. E a gente viu que o Colton Herta ele assumiu a ponta do campeonato e tava 30 pontos na frente do Pato Ward. Só que aí o Pato Ward, aí que eu acho que ele percebeu, porque o Pato Ward ele não tem muito dinheiro de patrocínio nem tudo, ao contrário do Colton Herta, que é o filho do Brian Herta. Sim. Daí, com isso, ele pensou, não, agora ou nunca, e venceu 6 das últimas 8 provas do ano. Só perdeu 2, que foi o segundo e o terceiro, ou seja, não foi tão ruim. Isso também tem muito a ver com a melhora da Andretti durante o ano. Porque, pessoalmente falando assim, que deu uma acompanhada maior no campeonato da Lights, das últimas corridas estava meio deprimente, assim, de acompanhar, porque no começo do campeonato tava legal, mesmo com pouco carro, tava todo mundo muito próximo,
assim, das equipes. Só que aí, tipo, depois de Indianápolis, tanto a Abelard quanto a Juncos, elas foram começando a ficar meio que sem dinheiro, sem apoio, assim, no lado financeiro. E aí a gente via a Andretti dominando, assim, as corridas. A gente chegou a ver até, tipo, o Dalton Kellett, que é o pior piloto possível do grid da Indy Lights, que, tipo, que ele completou 100 corridas no Road to Indy sem nenhuma vitória. Quebrou recorde. E tipo, ele conseguiu um terceiro lugar em Mid-Ohio, correndo em circuito misto. Isso tudo com o apoio de Andretti, assim. Isso, perdeu o oval, né? E, não, no misto de Mid-Ohio, que ele conseguiu a vitória. Eu vi Índia, esquece. Ah, sim. E tipo, o Dalton Kellett, ele corre bem em oval, porque tipo, tá correndo faz 10 mil anos que ele tá correndo em Indy Lights, então já sabe como correr em oval. Mas em misto, não sabe muito. E tipo, nos testes privados, assim, a gente só via os carros da Andretti, nenhuma das outras equipes aparecia. E daí a gente via esse domínio todo da Andretti durante o ano. Mas a Andretti tá com 4 carros, não é natural que pelo menos alguém vai aparecer na frente, né? Mas tipo, das últimas provas a Andretti tava fazendo o pódio todo, 1, 2, 3. Não, assim. mas a maioria das corridas tinha 7 carros, então a Andretti com 4, a maioria dos carros era da Andretti. A corrida a gente tinha 4 da Andretti e 3 das outras, dividindo em cada uma. Tipo assim, mas o domínio, ela dominava, mas não dominava tanto, assim. Tanto é que a gente não, durante todo o ano, a gente não via a Andretti fazendo o pódio todo, assim, tipo 1, 2, 3. Até a metade do ano. Aí depois ele fez isso em Mid-Ohio 1 e Mid-Ohio 2. E fez também em Gateway. Isso só não fez em Portland porque os pilotos, o Dalton Kellett e o Ryan Nord decidiram bater nas provas. Sim, falando do Dalton Kellett, que batida foi aquela, hein, em Portland? Ele deu uma porrada naquelas placas ali da chicane de Portland. Passou essa? Porque, tipo assim, parece que ele acelerou, ele errou a curva na largada, teve uma confusão lá, ele, em vez de fazer aquele caminho, né, de passar entre as placas ali, ele atropelou, ele acelerou mesmo pra atropelar. O cara saiu patrolando tudo que vinha pela frente. Ele pensou que, tipo, não, é isopor, vou atropelar. Aí só que tinha uma base de saco de areia ali. Aí destruiu a asa de areia dele. Não, mas não é isopor que a gente compra aqui, que aquele troço pequenininho. É o isopor, é um troço quase um plástico, né? Fora que pra segurar aqueles triângulos, assim, eles colocam sacos de areia. Aí ele atropelou, voou areia pra tudo quanto é lado. Voou mais areia que na batida do Dixon. Meu Deus. Vai ter uma lambança, eu não consegui ver essa corrida, mas nossa, imagina a lambança que deu. Aí sobre o terceiro colocado, o Santi Urrutia, né? Que a gente falou brevemente dele, que ele venceu duas corridas, né? Ele tá uma situação que eu não entendi até agora, Matheus. Por que ele não tentou uma vaga na Indy? Eu sei que tem questão de patrocínio que tava meio curto, mas mesmo se tá tipo alguma coisa feita o René Binder, o Afonso Teles Jr., que ia correr a temporada na Light e trocou isso por fazer umas corridas na IndyCar, por que ele não tentou uma vaga na Indy? Então, cara, é porque assim, o Ruth também ele não é muito coisa de dinheiro. Tanto é que ele fez o ano dele na Bellard, que é uma das equipes P desse ano, por assim dizer, entre aspas, que ela faz um ano um pouquinho mais barato do que as outras. E no início do ano você conseguiu o patrocínio até Indianápolis. Aí quando ele viu que estava em segundo lugar no campeonato em Indianápolis, aí o patrocínio renovou e foi pro ano todo. Mas eu acho que o Ruth ele vai tentar fazer algo meio que parecido com o Seiji Karan, porque para quem não sabe, o Seiji Karan foi campeão da Indy Lights em 2013 e ele podia entrar na Indy em 2014, mas ele não conseguiria o patrocínio para a temporada toda. Aí o que ele fez? Ele fez um acordo com o Chip Ganassi de fazer a temporada de 2014 do IMSA ou do WEC, eu não lembro qual dos dois que era.
pela Ganassi e depois ele entrava na Indy pela própria Ganassi. Só que mesmo assim ainda teve problema de orçamento, tudo, ele não conseguiu fazer o ano todo, mas conseguiu fazer 11 provas. E eu acho que o Ruth vai tentar, ele tá tentando de tudo pra correr ou temporada completa ou nada, assim. Saca? Porque, tipo, eu achava mesmo que ele ia entrar nesse ano, porque ele já tinha 2 segundos lugares na Indy Lights, não tinha mais nada o que provar na categoria. E, tipo, se você ver a rede social do Santi Urrutia, ele é tipo um popstar no Uruguai, 100 mil seguidores no Twitter, nem tanta gente, tipo, o Alexander Rossi tem 100 mil seguidores, nem, tipo, o Joseph Newgarden tem 100 mil seguidores no Twitter. Pô, é muito popular. Ele poderia ter convencido algum patrocinador, eu acho que ele tinha como convencer algum patrocinador uruguaio lá pra bancar ele pelo menos na Indy 500, tipo o Belardi, o Brian Belardi, que é o dono da Belardi da Indy Lights, né? Colocou o carro lá pro James Davison, junto com a Ford e mais outros sócios lá, né? O David Bynes. Eu acho que ele poderia ter tentado a Indy 500, cara. Em vez de uma terceira temporada que não tinha mais nada o que fazer aí, né? Mas eu acho que é bem isso, porque ele tá focado em tentar fazer temporada completa, mas enquanto isso ele vai correndo na Lights e vai meio que queimando o filme, porque, por exemplo, a gente tinha toda aquela impressão de o Santiago Ruth era o melhor piloto da Lights, assim, o principal piloto da Indy Lights, tanto é que em 2016 perdeu o Paddy Jones porque o companheiro de equipe da Ed Jones abriu para ele passar, porque senão ele ia ficar vice-campeão. E aí agora todo mundo falava, também no ano passado todo mundo falava bem dele, porque ele foi vice-campeão pela Belardi, que não é uma coisa muito fácil de acontecer, porque a Belardi é tipo uma equipe média da Indy. E agora ele conseguiu um terceiro lugar, ficou quase 100 pontos atrás do Pato Ward. Aí tipo, quem passa o olho na tabela assim, vê, fala, não, o Ruth então não é lá grande coisa, assim. Acaba queimando um pouco o filme, ele ficar tanto tempo na Indy Lights. Por mim, ele também fazia assim, tipo, tentava pelo menos uma meia temporada na Indy, mas parece que esse não é o foco dele, que ele quer... Nem meia temporada, tipo, se ele tivesse feito só Indy 500 nesse ano, já teria valido mais a pena do que ter ficado no terceiro ano na Light. Tipo, o Zakvich ano passado só fez só a Indy 500 e uma corrida da Carpenter lá que ele substituiu o Hildebrand, né? Só fez só essas corridas e nem brilhou muito essas corridas, mas nesse ano tá correndo a temporada completa. Teve algumas boas atuações lá em Long Beach, em Portland também tava dando bem. Não, e tipo, é aquela coisa assim, que nem, por exemplo, o Emanuel, eu tenho certeza que ele sabe quem é René Binder, sabe quem é Afonso Sali Jr., mas não fazia ideia de quem que era Santiago Ruth. Eu? Aham. Não, eu tava acompanhando o Ruth o ano passado, eu acompanhei ele. Aí sim. Então, mas eu falo que, tipo, gente que acompanha, tipo, Indy só pela Band, assim, nunca vai saber quem é Santiago Ruth. Eu olhei algumas corridas em 2016 pelo YouTube mesmo, né? Mas, assim, eu comecei a saber um pouco mais do Ruth o ano passado, porque eu tava acompanhando a Indy Lights, eu acompanhei o ano todo, o ano passado, acompanhava pela Band Sports, que eu tava postando lá no meu canal, Indy Forever, tá, pessoal? Então quem quiser acessar as corridas que estão lá no Indy Forever. E aí eu acabei pesquisando um pouco sobre os pilotos, assim, na época, e acabei... Mas eu não sabia tanto do Ruth quanto vocês sabem, né? O meu conhecimento de Indy Lights e Road to Indy é bem limitado aí pra de vocês. É porque o Road to Indy é bem mais complicado de assistir do que a Fórmula Indy, por exemplo. Aí muita gente acaba não vendo, assim. E será com isso a gente será que o Ruth vai perdendo. Também, na Indy Lights? Então, cara, ele vai tentar a Indy. Se vai conseguir, eu não sei, mas tentar, ele vai tentar a Indy. Se ele não conseguir, eu acho que ele vem pra Belardi de novo na Indy Lights, mas não sei não. Não sei como tá o ânimo da pessoa pra fazer fazer o 4º ano de Indy Lights, virar um Dalton Kellett da vida. Se só se for pra ganhar, né? Porque pra perder mais um. Exatamente, porque já tá ficando com... Já não era nem pra ter feito esse terceiro ano, né? Exatamente. Acho que nesse ano você citou que o Santi Ruth tava com patrocínio curto, só tinha patrocínio até Indianápolis, né? Até a etapa de Indianápolis, mas tipo, se ele dissesse, sei lá, pros patrocinadores dele, eu quero correr na Indy 500 esse ano, quero representar o Uruguai na Indy 500. Um país lá que, tipo, o Gonzalo Rodrigues, o falecido Gonzalo Rodrigues, é um ídolo até hoje lá no Uruguai. Foi o último uruguaio? Ele disse assim, eu quero ir pra Indy 500.
eu quero fazer eu quero botar o nome do Uruguai na Indy 500. Eu acho que com certeza teria aparecido gente pra bancar ele lá, cara. Que ele é muito popular lá também. Tá, mas ele tem como correr a temporada de da Light mais em 500, não sei será que dá ou não? Não, eu tô falando tipo fazer só a Indy 500, nem Indy Light, só a Indy 500 mesmo. Se tivesse feito só a Indy 500 esse ano, não tivesse corrido mais nada, a não ser kart, teria valido mais a pena do que ter feito essa terceira temporada aí. Entendi. É só pra falar que o último uruguaio que a gente viu na Indy foi o Juan Cáceres na Champ Car 2006. Correu uma prova. Então vamos falar do brasileiro Franzoni, como é que estava o Franzoni nesse campeonato, porque no começo eu estava acompanhando e ele estava indo bem, né, chegou até um segundo, e depois lá mais pra gente ele começou a piorar, a cair bastante, né, fazer o último colocado, o penúltimo. Bom, sobre o Franzoni, ele entrou em desvantagem, né, que tipo, boa parte aí dos pilotos, até o Pato Ward já tinha algumas coisas de experiência com esse chassi, né, e ele começou meio que do zero, além das equipes, né, que tipo, a Belardi tinha o Santi Urruti e o Aaron Tildes, que já tinha experiência e 2 carros para fornecer setup, né, 2 pilotos para colocar setup, o Andretti com 4, enquanto o Franzoni só por ele mesmo, né, só ele na equipe ali para colocar setup no fim de semana, né, não tinha nenhuma outra informação para se basear além dele mesmo, né. E do que tinha tipo de arquivo dos anos anteriores, né? Do que a gente poderia ter de arquivo de setup dos anos anteriores. Então ele já entrou em desvantagem, né? Aí uma coisa que eu não entendi muito foi só da bolsa dele, da Mazda, né? Que teoricamente garantiria os custos da temporada inteira, mas só que em Toronto lá chegou naquele absurdo dele ter que estacionar o carro, porque se ele batesse, ele ia endividar ele, a família dele. Como foi essa história aí, Matheus? Que eu não entendi assim até agora. Então, porque até o Vitor Franzoni foi campeão da Pro Mazda e até o ano passado o campeão da Pro Mazda ele tinha $590.300 de patrocínio para correr na Indy Lights. Era 790, não? Que eu vi assim no cheque dele era 790, se eu não estou enganado. Isso, 790.300, isso. Isso geralmente garante a temporada completa, assim. Mas o que aconteceu foi que a Juncos, ela começou a ficar muito mal de grana mesmo. Principalmente por causa da tentativa de correr na Indy o máximo possível. Aí acabou consumindo uma grande parte do orçamento da Juncos. Eles misturavam grana de Indy Lights com Indy. Aí quando viu, o Franzoni ficou sem dinheiro no meio da temporada, porque estavam movendo muito recurso para correr Indy e a Indy Lights estava ficando para trás. Tanto é que isso que complicou muito o ano do Franzoni. De Toronto para frente, assim, que a gente viu que na primeira metade do campeonato até ele conseguiu vitória em Road America, conseguiu uma vitória e 4 pódios até a metade do ano. E na segunda metade o máximo que ele conseguiu foi um pódio em Portland, porque a Junco já estava muito mal das pernas financeiramente, inclusive na Indy Lights. Será que a Junco, junto com a outra Carmen, não deram um passo maior que a perna em querer se aventurar na categoria principal, sem ter uma estrutura mínima? Não, é que eles aproveitaram o momento. Tipo, no chassi novo, todo mundo começou do zero, né? Aí dá pra começar assim com menos desvantagem em relação às equipes maiores, né? Mas o problema maior acho que, tipo, a Carlin, ela seguiu o manual de como fazer uma entrada certa quando você não tem dinheiro, e a Juncos, ela não seguiu esse mesmo manual. A Carlin, ela correu, aproveitou e conseguiu tanto o apoio da própria Indy naquele Leader Circle lá, quanto ela pegou 2 pilotos pagantes, que é o Max Chilton e o Charlie Kimball. E isso ajudou muito, tanto é que a Carlin muito provavelmente não precisou tirar dinheiro do bolso. E outra coisa que a Carlin fez foi não se envolver com outras coisas além de Indy. Foi este ano sabático da Indy Lights. Isso. Mas a Carlin volta o ano que vem? Essa lenda que sim. E a Carlin tem programa forte na Europa ali de piloto. Tipo, o Matheus Reis chegou nos Estados Unidos por meio da Carlin, né? Ele nem era piloto da Carlin lá na Europa, mas só que os pilotos enfrentaram o
o Trevor Carlos gostou do desempenho dele e chamou ele pra fazer temporada na Light. Então o Trevor Carlos já tem alguns pilotos já que deve estar conversando pra correr já no ano que vem na Indy Light, né? Tá, mas ela Eu diria sai que pelo menos 2 carros ele deve chamar, né? Ela sai daí da categoria principal pra voltar pra Light ou vão ter nas Não, ela vai, tipo, Não, continuar não com a operação dele aí na principal e voltar pra Light, né? Que eles, tipo, saíram da Light pra, tipo, organizar bem a entrada deles na Indy, né? O que deu certo mesmo com o Charlie Kimball. O Charlie Kimball conseguiu fazer até um 5º lugar em Toronto, não foi? Sim. Fez top 5, tudo. O Charlie Kimball conseguiu até ficar na frente do Matheus Leite no campeonato até agora, por enquanto. Isso que tá ajudando muito eles também. E com isso eles conseguiram equilibrar suas vidas, suas contas, assim. E conseguiram engrenar bem o programa da Indy, mas em troca cancelaram por um ano o plano da Indy Lights. A Juncos ela não fez a mesma coisa, ela dividiu muito suas atenções e acabou no fim dando um passo maior que a perna, tanto é que tentou vender o chassi, não conseguiu, tentou engrenar o Kyle Kyger, não conseguiu, e nenhum plano que ela tentou na Indy deu certo por enquanto. Já mais alguma coisa do Franzoni? Ele continua ano que vem, não? Continua na Indy Lights? Ou não se sabe? Não se sabe, porque o único apoio que ele teve foi da própria Mazda, e mesmo assim porque ele ganhou o campeonato. Porque antes do apoio da Mazda, ele tinha praticamente nenhum apoio em lugar nenhum. Tanto é que ano passado ele só conseguiu correr na Promaz ser campeão por causa do falecido Jeff Green aí, né? Que praticamente bancou a temporada do Franzoni lá, que ele comprou o equipamento da Juncos, e aí, tipo, ele queria o apoio técnico da Juncos e, em troca, a Juncos, pra apoiar ele na temporada da Promazda, pediu pra que ele pagasse a temporada do Franzoni, né? E com isso o Franzoni conseguiu ser campeão, por causa do apoio do Jeff Green, né? E que O Jeff tristeza, Green né? se tornaram amigos. Que tristeza do Todos Jeff só- Green. É, muito triste mesmo. Ele tem alguma ligação com aquela equipe Green? Tinha? Não, Não. é só sobrenome mesmo, não tem nenhuma ligação não. Quem tem ligação com a Green é o Kim Green, que era um dos sócios da Green, e agora tá tipo tá na empresa Green Savory, que faz a promoção de St. Pete, faz a promoção da corrida de Toronto, fez de Portland agora. Eu gostava daquela equipe Cool Green que tinha na época da Ela- cara. Ela Era se legal. fundiu com a Andretti em 2003, ficou a Andretti ganhando até 2009, depois a Andretti comprou, né, o resto a parcela da Green, né, aí virou só Andretti. Aí o Green ficou mais pra promoção de eventos, assim. Mas o destino do Franzoni é bem incerto por enquanto. Será que Ele ele não tem volta pra categoria anterior? Pra Não, Mazda? Então, não. não sei, acho que não. Um palpite que eu acho aí que a Juncos tá abrindo programa na IMSA, né? O DPI, né? Se elas conseguirem arrumar um piloto pagante, eu acho que o Ricardo Juncos vai querer enfiar o Franzoni ali no meio. Exatamente, porque a única chance do Franzoni é que alguém pague o chassi pra ele, pague a temporada pra ele. E como na Na IMSA é IMSA é dois sempre pilotos, dois pilotos. Uhum. Ah, tu paga um Aí- e vai ser obrigado a convidar outro. não É, tipo a porque são Juncos, no sempre caso dois da Juncos. pilotos num carro só. É isso. No caso da IMSA é Endurance assim, que eu tô falando, assim. Aí tem todo aquele lance de troca de piloto aí. Isso, dá aí pra quando um colocar- paga, já dá vaga pra outro. Isso. Aham, o outro já tá implícito ali junto. É o lugar mais provável pro Franzoni ir atualmente. Mas Se bem vamos que supor que o Franzoni, sei lá, fosse melhor no campeonato e conseguisse ficar, por exemplo, em segundo ali, disputando o campeonato que tivesse perdido. Seria mais fácil você conseguir patrocínio pra repetir a Light pra tentar ser campeão? Ou até ir pra Patrocínio, tipo, eu acho que alguém poderia chamar, tipo a Andretti, se visse potencial suficiente, investir nele, né? Tipo, se ele tivesse ficado em segundo. Isso. Ele é um bom piloto, né? Só não sei se a Andretti chamaria ele, até porque é questão de patrocínio mesmo, né? Ah, mas eu Mas vejo eu que ele tem potencial, cara, pra ter ganhado lá na Promasa daquele jeito. Dá pra ver que ele tem. Pode ser outra culhão, né, esperança cara? aí também pro Franzoni, a BN Racing, né? Que, tipo, a BN Racing também ajudou ele a ser campeão ano passado. Que, tipo, ele trabalhou de mecânico lá, coach do David Malucas, e agora a BN Racing vai subir pra Indy ano que vem, né? Quem sabe o Vitor possa tá aí nessa jogada, né? Entrar pra equipe junto, de repente.
E é porque o Franzoni ele tem contato com a BN desde o fim de 2016, porque a BN ela tem uma divisão assim que é mais kart, assim, e ele funcionava como instrutor dos pilotos de kart lá. Instrutor, mecânico, todo. Isso, exatamente. Ele e o pai dele. Aí, Ele mais trabalhava por fora do que correndo, né? exatamente. Tanto é que até a metade do ano da Promasa, do ano passado, o macacão dele tinha um BN gigante assim no peito dele. Que o macacão dele tava tipo velho. O Franzoni tem 1,50m, mas o macacão dele tava tipo de tão velho que já tava tipo mostrando a canela dele no macacão. Aí Era a mesmo BN Racing pagou o macacão novo pra ele, né? Comprou um macacão novo presente, com o logo da equipe tudo. Não, é tipo, se O você macacão ver é caro, pô. Tipo $50 mil, coisa mais do que isso, que eu nem sei quanto é. O cara tava quase botando uma glaça de brinco pra correr. O macacão é uma prova de bala. Mas é que assim, você via também no macacão dele antigo, você vê as fotos da USF 2000 de 2014, assim, ele tá com o mesmo macacão. Tanto existe macarrão, cara. É que eu tô com fome. Ele tá com o mesmo macacão, tipo, por 3 anos e meio, assim. Aí, no fim, metade de 2017, ele conseguiu um macacão novo. E depois, como ele conseguiu o patrocínio da Mazda, teve um outro macacão. Agora tá cheio de macacão, mas carro tá mais difícil, tá mais complicado. Infelizmente. Aí meu palpite é só esses dois aí, né? Tipo a Junks na IMSA, nesse programa que vai lançar nos protótipos, que se aparecer alguém com recurso aí pra fazer temporada com a Junks, o Franzoni pode entrar, e com a BN, né? Exatamente, se alguém bancando um carro, ele entra. Mas falando um pouquinho assim de Indy mesmo, eu acho, palpite meu, que desse ano só os 2 primeiros conseguem subir no fim pra Indy. Que é tanto o Pato Ward quanto o Colton Herta. Tanto é que eles já estão dentro da Indy praticamente já. Mas o resto é mais complicado, porque ou falta dinheiro, que é o caso do Rutger, ou falta experiência, assim. Quer dizer, ou falta experiência, que é mais o caso do Norman, do Kellett. Ou falta os dois, no caso do Teletz e do Franzoni. Bom, e a classificação do campeonato, como é que foi, então? Em primeiro lugar ficou o Pato Ward, com 491 pontos e 9 vitórias. Aí 44 pontos atrás ficou o Colton Herta, o filho do Brian Herta, e 4 vitórias. E 96 pontos atrás ficou o Santiago Rutger, com 2 vitórias. Aí bem mais atrás, com 345 pontos, ficou o Ryan Norman, que foi campeão da Fórmula Atlantic em 2014. E também teve sua primeira vitória na carreira na Indy Lights e em Gateway. Só um parênteses aqui, só um parênteses pra quem não tá acompanhando. Essa Fórmula Atlantic, ela foi a categoria de acesso da Shift Car quando a Indy Lights passou da Shift Car, passou da kart pra IRL, né? Aí a Atlantic passou a ser a categoria de acesso, e a partir de 2008 que ela voltou a ser independente, né? Aí a Atlantic, depois de 2008 até 2009, ela foi categoria de acesso da Alms, que era de Endurance. Aí ela parou de existir até 2011. Em 2012, a SCCA, que é uma outra sanção, a Sport Car Club América, ela comprou os direitos da Fórmula Atlantic e realizava, até o ano passado, os campeonatos da Fórmula Atlantic. Mas como essa Sport Car Club América ela evoluiu, está se juntando com a FIA também, tem campeonatos da Fórmula 4 e da Fórmula 3 América nos Estados Unidos, é ela que organiza. E ela largou mão da Fórmula Atlantic, que agora foi para usar aqui, por incrível que pareça. Agora o Zac voltando a sancionar o monopólio. Exatamente, ela sanciona uma categoria de F1600, de uma outra categoria de F2000, que corre com os chassis antigos, e a Fórmula Atlantic, até hoje. Só que no grid tem 3 carros, assim. Tudo isso? É, tudo isso, cara, olha. Tá fácil ser categoria de base ultimamente. Qual é o cúmulo da corrida, Matheus? Não sei, cara. Correr sozinho e chegar em último. Vamos passar aí pro próximo da tabela do campeonato. Aí
4 pontos atrás do Ryan Norman ficou o Vitor Franzoni. O Vitor Franzoni ficou a maior parte do tempo do campeonato em quarto, mas com todo esse problema da Juncos, ficou em quinto, 4 pontos atrás, e com uma vitória em Road América. Aí a gente teve o Aaron Telletz em sexto, 29 pontos atrás do Ryan Norman. E em último, como sempre, Dalton Kellett, em sétimo no campeonato. Teve 2 pódios, por algum milagre. E aí conseguiu completar 94 corridas na Indy Lights sem vitória, mesmo em grids com 7 carros, com 299 pontos. E esses são todos que fizeram a temporada completa, né? Isso, exatamente. Esse baita grid de 7 pilotos. O resto é fazer tipo uma etapa só, que nem a Tim Pelfrey. Ela fez só a etapa de St. Pete, que era que ela tinha dinheiro para fazer. O Alfonso Selle Jr. e o Remy Choi aleatoriamente falaram: não, eu quero correr uma corrida da Indy Lights, assim. Aí contratava juntos, ficava desesperado por qualquer moeda de dinheiro, assim. E o Dave Hamilton Jr., que ele gosta de correr a corrida de Indianápolis na Indy Lights. É o filho do Dave Hamilton que corria na IRL anos atrás, não é? Exatamente, esse mesmo. Que ele corre na terra. Ele faz aqueles campeonatos de dirt track. E de vez em quando corre na Indy Lights. Beleza, então. Vamos falar então um pouquinho da Pro Mazda, que é a segunda categoria da Road TV. A categoria de acesso à Indy Lights. Então tivemos... É a categoria de acesso da categoria de acesso. Aí tivemos como campeão o... Eu não sei pronunciar, Rinus VeeKay, Rinus VeeKay. Que na verdade é um nome bem estranho, né? É porque o VeeKay é uma abreviatura, é tipo um apelido assim, que é tipo aqueles nomes holandeses bem estrambólicos, tipo Van Count, uma coisa assim. Aí pegou o V e o K e ficou o VeeKay. Aqui, ó. Van Count. Né? Isso. Aí pegou o V e o K e tipo ficou a pronúncia, né? Do V e o K em inglês, VeeKay. Ele é holandês, o piloto? Isso. Isso, ele é holandês. E ele é treinado, assim, entre aspas, o coach dele é o próprio Arjen Luyendijk. Pô, que bacana! Uhum. Vai ser o novo holandês voador a correr na Fórmula 1. Exatamente, provavelmente. Pois O cara inventa o nome. Quem foi que inventou? Foi o Thor José que inventou o holandês voador ou não? Não sei. Mas se for, ele é um mito, porque realmente ele é o holandês voador. O campeonato do Rinus VeeKay, assim, tipo... Quer dizer, o campeonato da Pro Mazda até o meio do ano tava se encaminhando muito pro Parker Thompson. Tanto é que ele saiu de Indianápolis, do Lucas Oil Raceway, com uma vantagem de mais de 40 pontos, assim, pro próprio Rinus VeeKay e pro Carlos Cunha. Mas aí o Rinus VeeKay, ele engrenou, depois de Toronto, assim, conseguiu 5 vitórias e 2 segundos lugares e ultrapassou o Parker Thompson com tudo e conseguiu o campeonato com C maiúsculo, assim. O campeão com C maiúsculo. A diferença foi muito grande, deu 80 pontos. E se você ver bem assim, até na segunda prova de Mid-Ohio ele ainda estava em segundo no campeonato. Aí que o Rinus VeeKay vem com essas 5 vitórias em 7 provas, assim. E o Parker Thompson vacilou muito, e daí perdeu o campeonato. Deu uma de L, o Castor Neves. Fez oitavo, fez sexto, aí não tinha mais o que fazer. Exatamente. E a partir de Road América, o Rinus VeeKay ganhou, se não ganhou, foi em 7 corridas, fez 5 vitórias. Isso, exatamente. Aí ele se sagrou campeão, assim, foi engraçado porque ele se sagrou campeão entre Gateway e Portland. Porque, assim, nas categorias todas do Road to Indy, o vencedor da prova ele ganha 30 pontos, o segundo ganha 25, o terceiro ganha 22, o quarto ganha 19, aí vai descendo de 2 em 2 até 10 pontos e vai descendo de 1 em 1 até o final do grid. Ele saiu de Gateway com 46 pontos de vantagem pro Parker Thompson. Aí para as duas provas de Portland, já era bem difícil o Parker Thompson ser campeão, porque ele tinha que ser campeão e o Rinus VeeKay não podia completar para cima do 11º lugar em qualquer prova. Em qualquer tem que vencer as duas partidas. Isso, o Parker Thompson ele teria que vencer e o Rinus VeeKay fica para baixo do top 10. Mas na última prova do campeonato, em vez de ter
os típicos 14 carros que geralmente tinha no grid, só teve 8 carros, e com isso ele se sagrou campeão na terça-feira quando saiu a lista de inscritos. Não, mas se parar pra ver ali, cara, no metade do campeonato começou a vazar o pessoal, cara. Tinha corrida com 13, com 14, daqui a pouco tinha 10, aí terminou com 8, tava quase em lights. E aí, entre esses que abandonaram, teve o curioso caso de Carlos Cunha, não é, Matheus? Exatamente. Tanto Carlos Cunha quanto quase todo o grid da Pro Mazda, ele era composto de 14 carros, e todos os 14 carros eles largaram todas as provas até Mid-Ohio. Aí em Gator ele assumiu 3 carros, um foi o Andrés Gutierrez, que esse sim, ele anunciou, ó, gente, acabou meu dinheiro, não tenho mais o que fazer da minha vida, então aí eu vou ter que abandonar a Pro Mazda, e saiu da Pro Mazda. Aí também teve um carro da RP Motorsports que sumiu, desapareceu da vida. E o Carlos Cunha, que ele correu até Mid-Ohio, ele estava em terceiro lugar no campeonato, estava brigando. Ele tá mexendo essa sacola aí. Ah, sou eu, desculpa. Vou jogar aqui no chão, ó. Ele estava em terceiro no campeonato, ele tinha chances remotas de ser campeão, tinha chances remotas de título. Mas ele não apareceu em Gateway, o carro dele não apareceu em Gateway nem em Portland. E daí ficou aquela dúvida do que está acontecendo, e ninguém sabe. Ninguém sabe se acabou o dinheiro, se é porque ele bateu o carro, se é porque não quer mais, quer voltar a tentar a Europa. Mas não temos mais sinal de Carlos Cunha Filho por enquanto. Que é uma pena. É pena. Porque ele era um dos brasileiros que mais tinha chance de campeonato esse ano. Tomara que ele consiga voltar. Ele andou bem boa parte do ano. Ele não conseguiu vencer, mas ele estava muito regular. Ele estava sempre fazendo o máximo de pontos que podia. Fez 3 segundos, quase ganhou a corrida. No oval de Lucas Oil, que é o oval lá em Indianápolis, ele quase venceu. Tipo, faltando 5 voltas pro final, o Parker Thompson tinha 2 segundos de vantagem, aí pegou o tráfego ali no oval, né? Aí o Carlos Cunha em 5 voltas tirou essa vantagem de 2 segundos para 2 décimos. Só que aí, quando ele chegou no Parker Thompson, já foi a bandeira quadriculada. Se tivesse mais uma volta, eu acho que ele tinha feito a ultrapassagem. E como é que é o formato desse Lucas Oil? É tipo Milwaukee? É tipo Milwaukee, só que menor. Eu tava vendo inclinação de 12 graus, pô. Até que tá uma inclinação legal, né? O porém é que o traçado tem menos de 1 km, assim. E, tipo, como não, tem mais. Tem mais? Quilômetro e 100 metros. 0,686 milhas. Isso. A NASCAR corria lá, a segunda divisão da NASCAR, né? Uhum. E ele é um oval meio diferente porque, apesar dele ser pequeno, assim, pros padrões normais de oval, ele é muito largo, assim, tipo, até carro da Indy, cabem uns 5 carros da Indy lado a lado. E com isso, o cara não chega ele não faz aquela tangência normal de curva que faz misto ou até nos ovais menores, assim. Ele não desgruda muito do muro na hora de fazer. Então você fica realmente perto do muro, tanto na reta quanto na curva, assim. Então, é meio tenso. Depois a gente tivemos os destaques, né? Isso, exatamente. Aí tivemos o Parker Thompson, que você estava comentando, né? Mais alguma consideração? O Parker Thompson. Ele era o favorito ao título, o favoritaço ao título até Road América. Aí daí pra frente só garoteou. E quando foi tentar correr atrás do campeonato, já era tarde demais. O Parker Thompson, que já tinha perdido pro Rinus VK na USF 2000 do ano passado, e o Rinus VK terminou em segundo no campeonato, o Parker Thompson terminou em terceiro, perdeu novamente pro VK, só que o VK agora é o campeão e o Parker Thompson ficou vice. E a gente não sabe muito bem o futuro ainda. É bem capaz que ele fique com a equipe dele, com a Exclusive Autosport, mas essa Exclusive não tá muito a fim de subir pra License, então é bem capaz que ou ele fique na Pro Mazda, aí não se sabe muito bem o futuro dele. E o Oliver Askew? Ele foi o campeão da USF 2000 ano passado, né? Tinha muita expectativa que ele foi campeão com a boa... Apesar do Rinus VK ter dado uma certa resistência ao Oliver Askew ano passado, ele conquistou o campeonato de forma bem dominante, né?
E nesse ano você esperava ele brigar pelo título, mas só que não foi bem assim, né? Ele chegou em terceiro, mas pelo fato de que, tipo, o Carlos Cunha ter abandonado o campeonato enquanto estava em terceiro. E no final ele se encontrou, né? Venceu ainda uma corrida em Portland, né? Mas durante boa parte do ano ele não foi muito bem, não. Até que, tipo, até Road América, algo assim, ele tava em sexto no campeonato. Eu tava bem pra trás. Aí como tanto o Carlos Cunha quanto o Harrison Scott, eles não conseguiram fazer algo pra terminar o campeonato. O Oliver Askew acabou passando os dois. E passou também o David Malucas, que mais baixo do que corre, mas quando corre ganha. E aí, no fim, com a regularidade, terminou em terceiro lugar no campeonato. Quem também teve um destaque bom era o David Malucas, né? Outro americano. Sim, esse americano. Ele é realmente bom, esse David Malucas. Na maioria das vezes ele tava brigando pela vitória, mas acontece que o que ele tem de rápido, ele também tem de burro, porque ele bate pra caramba. Sim, mas olha o nome do cara, né, meu? Verdade. Quem toca do cara é isso, cara? Tanto é que ele bateu meio estranho na corrida de Indianápolis, na corrida 2, e daí ele ficou aquele em observação, por assim dizer. Aí ele bateu em Toronto 1, ele praticamente jogou o carro em cima do próprio Carlos Cunha. E aí ele foi punido, perdeu 10 pontos no campeonato. Eu acho que em Mid-Ohio também ele se estranhou um pouco com o Carlos Cunha de novo. E ele foi declarado culpado da batida e perdeu mais 5 pontos no campeonato. Então ele é bem rápido, tanto é que ele ganhou de ponta a ponta as 2 provas de Road América. Também ganhou a última prova em Portland. Mas ele parece que esquece o cérebro em casa, às vezes, assim, na hora de disputar a ultrapassagem. Quem é o piloto que ele é parecido? O Takuma Sato? Tá sempre aprontando. É mais parecido com o Will Power no começo da carreira, assim. 2009, 2010. Ou batia ou ganhava as provas. Ou se não batia, ganhava. Exatamente. Outro piloto que merece destaque é o Harrison Scott, né? Que chegou a vencer umas 2 corridas também no início do ano, mas só que depois acabou tendo alguns problemas assim de patrocínio, né? Alguns acidentes e acabou não completando a temporada, né? Tem até aquele acidente louco que ele saiu voando em Toronto, assim, que o cara empurrou, deu aquele bump nele e ele decolou por cima de outro carro. Voou uma pá de metros, assim, caiu de ponta cabeça. Foi lindo de ver. Foi lindo de ver, o cara quase morre. Foi lindo de ver. É bem assim, mas o Harrison Scott também é outro nome interessante porque das 12 corridas que ele fez, ele completou 6 delas no pódio, mas ele bateu em 4 dessas 6 provas também. Então ele tá ele tá naquela de rápido, mas né, às vezes se envolve num acidente ou outro, assim, meio complicado a situação. Bom, e aí então tivemos esse ano 3 brasileiros, né, na ProMazda, e o maior destaque foi o Carlos Cunha, que ele já tinha comentado antes, né, que ele foi até Mid-Ohio e acabou a grana e já era, né. Exatamente. Esse era o 2º ano dele na ProMazda. Ele era um dos poucos que não era estreante na categoria. Ele vinha consideravelmente bem, vinha muito bem no campeonato, assim. Tinha chances de título pequenas, mas tinha. Mas acabou terminando o ano sem mais nenhuma vitória. Ele ainda não venceu ainda na ProMazda. A gente espera que ele continue ou na ProMazda ou suba mesmo para Indy Lights, porque ele pelo menos mostrou uma ótima regularidade e ele realmente é muito bom de pilotagem e é mais um nome brasileiro ainda no Road to Indy. E tu que tá acompanhando aí e quer saber um pouquinho mais do Carlos Cunha, acessa ali nos vídeos anteriores aí do IndyCarCast, que tem uma entrevista muito boa com ele. Foi feita no final do ano passado, né, Matheus? Isso, exatamente. Muito bom mesmo. Quem tiver uma horinha aí pra assistir, faça, porque você não vai se arrepender. Foi uma das melhores entrevistas do IndyCarCast de toda a história, cara. Na verdade, foi a melhor, né? Porque teve 3. É a melhor. Mas tipo, a edição assim... Não, mas tá certo, é uma das melhores porque todas foram boas, né?
Ah, isso é você que tá dizendo, né, cara? Não, eu assisti e achei boa. Na época nem fazia parte do Scarcast, mas eu gostei muito das que eu assisti. Bem da hora. E foi bem da hora também fazer entrevista. Apesar de eu estar quase morrendo de nervoso, tendo um ataque cardíaco fazendo entrevista. Mas enfim. E também tivemos o Rafael Martins, que é o segundo brasileiro, né? Só que o Rafael Martins ele correu 4 corridas, né? 2 etapas e escapedeu. Eu acho que é aquele problema de dinheiro que persegue todo brasileiro. Assim. É incrível como todo brasileiro que a gente cita aqui no Road to Indy, o problema é dinheiro. Que, tipo, acabou o dinheiro em Indianápolis, assim. Ele tinha feito bons resultados, até tinha 2 top 10, ele era um dos melhores pilotos da Team Pelfrey. Tava perdendo de pouco do Shinger Hey Rob, mas se ele continuasse o campeonato, ficaria na frente, porque o Shinger Hey Rob ele é uma gangorra, assim, de resultados. Vira e mexe, ele consegue um pódio, depois bate o carro na prova seguinte. Mas é uma pena que não ficou. Eu fiquei muito animado, que tinha entrado do nada. Eu cubro o Indy Light no Indy Circuit Brasil, assim. Tá lá eu coisando assim, mexendo no Twitter, pá, entra um brasileiro no outro Indy. Como assim, do nada, de repente, assim, saiu aleatoriamente da Europa, veio pra Promazda, assim. Já tinha ficado muito animado, mas aí fiquei triste novamente. E a gente teve um brasileiro outro fazendo uma participação especial ali, que é o Felipe Drugovich. Ele que só participou de 2 corridas, né? Mas ele tem um bom histórico aqui, ele ganhou 3 campeonatos lá, né? Fórmula 3 espanhola, Eurofórmula e a Fórmula 2000. Cara, será que ele continua o ano que vem? Será que ele consegue um patrocínio? Porque ele tem um bom histórico ali, cara. Pois é, então depende porque, assim, ele corre na Europa, assim, ele tem toda a carreira dele voltada para a Europa, por assim dizer. E até que nessa Eurofórmula Open ele é líder disparado, assim, ele tipo, ganhou 8 das 10 provas. Aí eu acho que ele deu uma cansada de humilhar os europeus, aí foi tentar humilhar o pessoal da Promazda, mas não deu muito certo. Mas assim. Até que ele conseguiu um 5º lugar, né? 14 carros, não sei se tinha 14, né? Ele foi na RP, né? Que é uma equipe da Europa que corre também na Eurofórmula, onde o Felipe está disputando. E aí, quando teve do Harrison Scott, eles chamaram o Felipe Drugovich, né? Pra fazer uma etapa em Mid-Ohio e ele foi exatamente bem. Esse nome Drugovich não é filho de alguém, parente de alguém, de algum outro corredor? Eu acho que é. É que assim, só pra contextualizar, a equipe que ele corre na Eurofórmula Open na Europa é a RP Motorsports. Ela tem uma base tanto na Europa quanto nos Estados Unidos na Promazda, assim. E daí fez esse link. Na página do Wikipedia dele não fala nada, mas eu também esse nome não me é estranho. Não tenho uma impressão de ter ouvido esse nome, sei lá, não sei se na Stock Car ou alguma categoria desse tipo. Do Drugovich, em algum lugar eu já ouvi falar desse nome. Drugovich Autopeças. Não, essa não. Então, eu vejo muito como um patrocinador, assim, cara. Até eu acompanho as redes sociais um pouco do antigo piloto que andava na OSF 2000, que era brasileiro. Aí ele foi pra Stock Light e o cara que patrocina na Stock Light ele é essa Drugovich. Tem até um dragãozinho, assim, mas deve ser alguma autopeça, alguma coisa assim, que geralmente são autopeças que patrocinam na Stock Light. Mas isso quer dizer que ele tem algum dinheiro, mas ninguém sabe como vai ser o futuro, né? Porque se quer jogar dinheiro fora, corre na Europa. Assim. Quer tocar dinheiro fora, vai pra Fórmula 1 que tu vai adorar gastar dinheiro lá. Bem assim. Aí quem sabe o ânimo dele não acaba lá na Europa, ele entra. Já tem a porta de entrada que é na Promazda já. Pô, e a tabela do campeonato, então a gente tem o Linus VK em primeiro, com 412 pontos. Ele tem 7 vitórias, depois o Parker Thompson com 3 vitórias em segundo, com 345. Depois o Oliver S em terceiro com 1 vitória, 303 pontos. O David Malucas, tanto pilotou, acabou ficando em quarto com 293 pontos. Depois o Robert Meganis, não sei como é que pronuncia ele. Meganis. Com 269 pontos. E o Carlos Cunha em sexto com 252, que poderia ter ficado mais à frente, né?
não tivesse acabado o dinheiro e ter ficado pelo caminho. Ele podia largar e estacionar o carro nas 3 provas, assim que ele ficava na frente do Ben Games já. E talvez na frente do Malucas. Aí o Harrison Score ficou em 8º com 223, que era outro que poderia ter disputado o título, né? E também em 19º o Rafael Martins com 4 corridas realizadas. E em 20º o Felipe Drogovic com 2 provas realizadas. Então esse é o calendário da ProMazda. E agora então a gente vai para o USF 2000, a gente vai perder muito tempo, né? Então na USF 2000 temos como campeão o Kyle Kirkwood. Fala um pouquinho dele pra gente, Matheus, ou o Paulo Rubens. Com você, Paulo. Vai lá, Paulo. O Kyle Kirkwood, ele tem o pacote completo, né? Além do talento, ele foi campeão ano passado da Fórmula 4 americana, né? Ele também entrou na Cape, que conquistou os últimos campeonatos aí da USF 2000 de forma consecutiva. Nem sei quantos foram mais de 5. Esse agora, com o do Kirkwood, é o 8º campeonato seguido da Cape Motorsports. É tipo a Penske da USF 2000, né? Eu acho que é maior ainda, eu acho que é tipo a Mercedes da USF 2000. Mas o Kyle Kirkwood é realmente muito bom. Tem que dar o crédito a ele, que ele venceu a Fórmula 4 americana, chegou na USF 2000, venceu também, dominou de ponta a ponta o campeonato. Quer dizer, teve uma resistência ali do Alex Barron, né? Mas depois que acabou, trucidou o grid, mesmo com pilotos mais experientes aí, né? E com pilotos com talento, tipo o Igor Fraga, que tem talento, o Rasmus Lindh, que também tem um potencial bom. Curioso que das 14 etapas ele ganhou 12, né? Aí das outras duas é um segundo e um quinto, o cara dominou total, né? Bem assim mesmo. Aí sobre o Kirkwood, ele também nesse ano foi lançado da Fórmula 3 americana, né? Com um chassi novo e com o halo, né? O controverso halo. E nas 2 primeiras etapas da Fórmula 3 americana ele correu e venceu. Também correu com ninguém, basicamente. Mas, enfim, esse pelo menos entrou por enquanto na história da USF 2000 como o campeonato mais dominante, assim. Kirkwood, ele fez quase o dobro de pontos do segundo colocado. Mas foi muito mais isso que o Paulo falou, né? A combinação foi super vencedora. Aí para completar, o único que estava com chance maior de disputar com ele, que era o Alexandre Baron, assim, que ele já tinha corrido na Indy Lights, assim, e estava sendo contratado para correr pela Swan RJD Motorsports. Ele ganhou 2 provas, assim, estava disputando pau a pau com o próprio Kirkwood, mas acabou o dinheiro da Swan e acabou a carreira do Alexandre Baron e Kirkwood nadou de braçada em cima do grid. Mas o Kirkwood, ele é realmente bom piloto, mas a gente vai ver o que vai virar dele daqui para frente, porque a Cape, ela é realmente uma equipe super vencedora. Basicamente, todo mundo que tem uma qualidade razoável, assim, e entra na Cape, ela ganha o campeonato. Não sei o que acontece. Mas se você vê o nome dos 7 campeões anteriores, você vê que a maioria deles meio que já sumiu já da Indy. Porque o primeiro deles foi o Pedro Suvanto, que sumiu. O Scott Hargrove, que sumiu, Floriano Torre, o Nico Jamin, que foi para Black Plane, o Anthony Martin, que foi campeão no ano retrasado, disputou a ProMazda com o Vitor Franzoni, era basicamente os dois disputando, ficou em segundo, acabou o dinheiro, sumiu também. Isso que eu ia comentar, esse campeonato desse ano, da USF 2000, me lembrou o campeonato do ano passado da ProMazda. Só que em vez de ser um piloto, eram 2 totalmente uma categoria separada das outras. Né, é bem assim, porque a gente vê que geralmente ele pegava, ou fazia pole, ou o Rasmus Lindh, ou o Carlin Faraday que fazia pole, mas ele ficava no segundo e passava na primeira curva ou na primeira volta e disparava e ia pra frente e ganhava. Era basicamente isso que fazia. E é basicamente esse o modus operandi de várias coisas da Cape. Quando o piloto assume a liderança, assim, ele dispara e vai pra frente. E o único piloto que foi campeão pela Cape e chegou na Indy foi o Matthew Brabham, que correu uma prova na Indy. Então, tipo, dá pra dizer que é agora que a gente vai ver o que é realmente esse cara Kirkwood
Porque nem é só de talento que sobrevive um piloto da Indy. A gente vai ver agora se o Kirkwood tem o resto. Agora que ele vai fazer a promada do ano passado. Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Não sei se ele vai pra Fórmula 3, não sei o que ele vai fazer da vida. Mas se ele for pra Fórmula 3, porque o Kyle Kirkwood Kirk já tem tipo a metade da pontuação necessária pra superlicença da Fórmula 1, né? Aí fica essa questão se ele vai seguir o caminho da Fórmula 1, que até ano passado, antes dele entrar na USF 2000, ele falava de Fórmula 1 e tal. A etapa que a Fórmula 4 fez em conjunto com a Fórmula 1 lá em Austin, ele venceu, né? Tudo, e aí se falava muito de que ia trilhar o caminho da Europa, aí resolveu ficar nos Estados Unidos pra correr o USF 2000, né? Aí não se sabe. Exatamente, porque tipo assim, o Kirkwood ele ganhou o campeonato da Fórmula 4S no ano passado, mas não tinha muito mais onde ele correr nos Estados Unidos. Ele achava que era muito cedo ir pra Europa, não sei, e não tinha Fórmula 3 nos Estados Unidos ainda. A Fórmula 3 dos Estados Unidos foi inaugurada agora em agosto. Então ele entrou na USF 2000. A gente não sabe se ele entrou na USF 2000 matar o tempo até surgir a Fórmula 3 e ele conseguia encaminhar pra Europa, ou se ele tá realmente a fim de entrar no mundo da Indy. Nós temos um destaque aqui, vamos citar rápido, porque o tempo está explorando, né? Teve o Rasmus Lindh, que ficou em segundo. Bom, já vamos aproveitar e já falar sobre a classificação, né? O Kirkwood foi 440 em primeiro, com 12 vitórias das 14 corridas. Segundo o Rasmus Lindh, bem atrás, quase metade dos pontos, 38. Depois tivemos o Lucas Cole, a gente aproveita e já fala um pouquinho do Lucas Cole, né? Que é um Sim, o seu conterrâneo, né, Manuel? O Lucas Cole? Eu não sabia que ele era gaúcho. Eu acho. Ele é. Ah, com esse nome, você acha que é o quê? Paraibano Lucas Cole. E ele até que fez um bom campeonato, foi 215 ali. Não, sim, ele fez um belíssimo campeonato, o Lucas Cole. Ele tentou, tipo, mesma coisa que o Carlos Cunha fez na Promada, o Lucas Cole fez na SF 2000. Ele foi muito regular, sempre brigando ali por pódios em várias corridas, tipo em St. Petersburg, ele... Uma das poucas corridas que o Kyle Kirkwood não venceu, o Kyle Kirkwood terminou em quarto na corrida 2, sendo que o Lucas Cole foi que segurou o Kirkwood para ele não conseguir o pódio, né? Isso. Ficou brigando lá com o Kyle Kirkwood até o final da prova em St. Petersburg. E daí o Lucas Cole esteve muito perto de vencer, tipo em Road America, né? Que foi uma corrida lotada de acidentes. Ele tipo liderou 11 voltas, aí na última relargada ele perdeu a posição, a liderança e terminou em terceiro, né? Por um azar aí. E o Igor Fraga ficou 2 pontos atrás dele, né? Também com 2 segundos lugares, foi quase que empata os dois. O Igor Fraga também merece um destaque, ele fez um campeonato muito bom, ele estava estreando a categoria, né? Correndo pela Exclusive Autosport, que é a mesma equipe do Parker Thompson lá na Promada. Ele fez uma boa temporada, correu muito bem, brigando por pódios e tal. Tirando o Kirkwood e o Alexandre Baron, o Igor Fraga foi o piloto que mais liderou voltas. Que ele liderou, acho que 17 voltas em Toronto. Que ele estava liderando assim, estava na frente do Kirkwood. Só que até a 17ª volta, aí 3 voltas do fim, o Kirkwood passou ele e foi o vencedor em Toronto. E o Igor Fraga ficou com essa estima que o terceiro piloto que mais liderou voltas da USF 2000 esse ano. E vale comentar assim que o Igor Fraga ele também foi um bocado punido durante o ano, assim, porque tem muita mudança, principalmente na parte de regulamento de piloto, principalmente nas qualificações, que ele era um bocado punido e tinha que largar um pouco mais de trás do grid, ou senão no resultado final da prova ele acrescido 30 segundos no tempo da classificação dele por alguns problemas de punição. E isso acabou atrapalhando muito, tanto é que o 17º lugar dele de Ohio, na verdade, era um 4º lugar que ele tinha terminado na prova, mas foi punido. E o 15º lugar dele em Portland, na verdade, era um 3º lugar que ele foi punido e voltou pro 15º lugar. Podia ter ficado em segundo no campeonato. Ele poderia ter tipo, ficado ali na liderança praticamente, né? Exatamente. Muito isso também que aconteceu no campeonato, porque a Publicity Racing, que é a equipe do Rasmus Lindh, do Lucas Cole, do Carl Roming, que terminou em quinto, do Carlin Frederick, que terminou em sexto, era a melhor equipe tirando a Kate, era a melhor equipe do resto. Mas o que acontecia? O Rasmus Lindh e o Carlin Frederick, eles eram muito rápidos, eles são os pilotos mais rápidos também, mas também são os pilotos mais burros, assim, porque
eles pegavam e batiam entre si muitas vezes. Eles bateram 2 vezes entre si. Tanto em Mid-Ohio quanto em Portland, eles estavam em segundo e terceiro, um batia no outro, e o Lucas Coia chegava lá e pegava em segundo ou em terceiro. Isso acontecia muito. A regularidade do Lucas Coia foi recompensada muito nessa parte. E no Igor Fraga o problema foi mais nessas punições, que ele perdeu. Eu passo uns 30, 20, 30 pontos só em punição, assim. Por um segundo ano é aprender as lições e tem tudo para brilhar bastante na Pro Mazda. A não ser que a Cape decida alinhar um carro novamente, e aí o piloto que está dirigindo pela Cape vai ser campeão. Tem outro piloto também, que também teve um bom destaque, foi o Calvin Lee, que ficou em quinto com 206, chegou ao segundo lugar. E teve também um outro destaque da primeira parte da temporada, que foi o Alex Barron. O Alex Não Barron. confundir com o Alex Barron, que correu na RL nos 2000, venceu 2 corridas. Um, inclusive, com o carro do Giafone, né? Quando o Giafone estava se recuperando do acidente lá com o Dan Weldon. Tá todo Não quebrado. confundir com esse Alex Barron, é outro. O Barron da RL tinha 2 R's, esse da USF 2000 só tem um. E ele era americano e esse é francês. Acho que a pronúncia é Alexandre Barron, então. Isso, é Barron, Alexandre Barron. E caso você esteja confundindo com o piloto Alexandre Barron da Indy Lights de 2014, que foi o companheiro de equipe do Gabi Chaves na Velarde, é ele mesmo. O Alexandre Barron correu na Indy Lights em 2014, mas teve problemas com o visto francês dele e também teve alguns problemas de patrocínio. Ele parou na metade da temporada e estava desaparecido no meio do grid gigantesco da Black Plane até o começo desse ano, quando surgiu uma equipe nova na SF 2000, a Solan RJB Motorsports, e ela tinha a ideia assim, de contratar pilotos não pagantes, assim. Mas o problema é que ela é pobre, então ela contratou esses pilotos que não são pagantes por muito pouco tempo. Tanto é que o outro era o Jamie Caroline, que acho que foi campeão da Fórmula 4 inglesa, assim. E o Jamie Caroline parou de correr em Indianápolis e o Alexandre Barron teve que parar de correr antes da metade da temporada em Road América. Mas era uma equipe muito boa, pena que morreu. E fazer o que? A gente só faz luto por enquanto. E depois então teve a gente citou, né, o Frederick, o Kenny Frederick, pode aceitar mesmo. E ele sofre do mesmo problema do Rasmus Lindh e o Kyle Frederick. Os dois são muito rápidos, mas os dois são muito jovens. Acho que os dois têm 15 anos só de idade. e tipo, eles correm, eles são muito rápidos. Eles eram os únicos que conseguiam bater o Kyle Kirkwood na pole, mas chegava na prova, eles batiam um no outro, principalmente. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Os caras não têm que né, era muito bizarro, assim. Tanto é que todas essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que o Kyle Frederick completou para baixo do top 10, assim, é porque ele bateu e estava subindo novamente o grid. Tanto o Rasmus Lindh quanto o Kyle Frederick se subirem com a Publish, porque a Publish Racing ela vai alinhar 2 carros na Pro Mazda ano que vem. Caso um dos dois ou os dois subam, é bom dar uma pensada agora nessa completar corridas antes de vencer elas, né? E por último, então, vamos falar um pouquinho da Bruna Tomazelli, que ela começou muito bem o campeonato, chegou a fazer uns 7º lugar, que é na época que tinha mais carros, né? Mas depois ela batiam nela, aconteceu um problema no carro, ela acabava rodando, né? Não conseguiu um campeonato assim tão bom quanto os demais brasileiros, né? O Igor Fraga e o Lucas Paul. A Bruna Tomazelli, ela entrou na equipe nova, na Team Pelfrey, assim. E a Team Pelfrey, ela era mais forte antigamente, mas agora tá uma equipe muito de meião de grid, assim. Tanto é que o outro companheiro dela, que era novato também, que era o Caio Dupel, novato entre aspas, assim, ela ficou em 16º no campeonato, ele ficou em 15º. E o outro companheiro de equipe dela, que era o Julian Vanderwatt, ele já é bem mais experiente, já tem 26 anos de idade já, então já é mais comum que ele se sobressaia assim. Qual é o nome dele? É Julian Vanderwatt, da África do Sul, acho.
É que mania de pessoal de exatos, não fala watts, fala watts. Tá falando inglês com alemão e eu tô... Né? Acho que é Van der Watt. Eu acho que é também. Aí, agora já tem uma boa, pelo menos uma boa base. Ao contrário do primeiro ano dela, que ela correu com o carro antigo da USF 2000, quando todo mundo estava correndo com carro novo. Ela tinha problemas de patrocínio também, de estabilidade. Pelo menos conseguiu fazer uma temporada completa, uma temporada razoável completa. Ainda é a melhor representante feminina de todo o Road to Indy, por enquanto. Mas será que ela consegue voltar ao ano que vem com o Road to Indy? Eu creio que sim, porque ela chamou um bocado de atenção esse ano. Chamou bem mais atenção do que no ano passado. E tem a Bia Figueiredo que apoia ela, né? Exatamente, tem a Bia Figueiredo, até o patrocínio principal dela é um instituto, entre aspas, assim, que é o Instituto Bruno e Bia. Tem um trabalho assim, voltado para o automobilismo para as mulheres, assim. Por enquanto é a principal representante feminina ainda no Road to Indy. Tem muita chance de continuar na USF 2000, ou quem sabe subir para a Promasa, um dos carros da Team Pelfrey, que tá complicado a Team Pelfrey na Promasa. A Bruna Tomazelli que está em 16º no campeonato com 87 pontos. Ela teria se saindo um pouquinho melhor, mas só que teve muitas batidas aí. Bateram muito nela, né? Eu vou comentar. A verdade. Ela pode ficar bem melhor no campeonato. Ela estava perto de conseguir um top 10 e bateram nela, faltando poucas voltas pro final. Important também tocaram nela. Em Indianápolis bateram nela em bandeira amarela, o Calvin Ming na última largada acertou o carro dela em cheio, em bandeira amarela ainda. Quase matou ali. Era bem assim mesmo, tipo, ela tava bem, mas atropelavam ela assim. Os cavalão vão lá e atropelam. Cadê o Damas primeiro, gente? Então, chegando aí pra... faltou um pouco de performance dela, assim, que em St. Peter ela correu muito bem, classificou bem, correu bem também, mas nas outras corridas ela não conseguiu se classificar tão bem quanto em St. Peter. Sim. Ela não conseguiu repetir aquele ritmo, né? Eu acho que o problema tá bastante em classificação, assim, que ela largava muito mal. Não sei o que acontecia, porque... Também, ela também não largava muito. Também fez fazer isso daí, melhorar essa parte. Isso. Porque na corrida, quando não batiam nela, ela ia razoavelmente bem, ela ia consideravelmente bem. Eu vi os tempos de volta, assim, tipo em Mid-Ohio, em uma das coisas de Mid-Ohio lá da USF 2000, a melhor volta que ela fez foi melhor até que a do Lucas Coy e do Eagle Frag, que terminaram lá tipo no pódio. Ela tinha um ritmo bom de corrida, mas só que o problema era a classificação, né? Sim, exatamente, é bem assim. Então vamos, já tá no finalzinho do programa aqui. Tem alguma expectativa aí para o ano que vem? Notícias da Road to Indy? Eu acho que o problema maior do ano que vem do Road to Indy é a saída da Mazda, né? Tem explicado. Ninguém sabe como vai ser o futuro do Road to Indy por causa da saída da Mazda, que patrocinava o Road to Indy já fazia quase 10 anos. Tem mais alguma coisa? Os brasileiros vão continuar, não vão? Então, ainda é cedo sobre brasileiro, né? Pra falar sobre brasileiro, que geralmente só aparece assim em janeiro por ali, né, Matheus? Dezembro, janeiro, que vai aparecendo alguns brasileiros que vão começando a acertar com as equipes, né? Tipo, o Vitor Franzoni, ano passado, só acertou pra correr com a Juncos e conquistar o título no fim do ano, né? Só faltando 2 dias pra começar o campeonato, ele acertou com a Juncos. Nem fez anúncio, assim, tipo, só apareceu na lista de inscritos do nada, assim. Mas esse problema da Mazda é o principal ponto de preocupação, assim, do Road to Indy como um todo. Porque a gente pode ver que depois que a Mazda anunciou que não vai estar mais no campeonato do ano que vem, a gente viu uma queda bem grande do número de carros, tanto na Pro Mazda quanto na USF 2000. A USF 2000 tinha, tipo, até Mid-Ohio tinha sempre 24, 26 carros no grid, a Portland caiu para 18, e a Pro Mazda, que tinha sempre 14, 16 carros, chegou a ter 16 carros no grid durante o ano,
Aí caiu para 11 em Gateway e caiu para 8 em Portland. Esse é o principal ponto complicado. A gente nem sabe o que vai ser da Pro Mazda, que é um campeonato que tem Mazda no nome, então a gente não sabe o que vai acontecer com ele, assim, se... Não vai ser Pro Mazda, vai ser Pro alguma coisa. Né? Vai ser contra a Mazda agora. Eu sempre achei meio estranho esses nomes, né? Porque tem a US F2000, aí tudo bem. A Fórmula 2000 americana, faz sentido. Aí Pro Mazda, não tinha que ser um, sei lá, US F3000, sei lá, tinha que ser uma coisa mais coerente com o resto, né? E de Light ainda tudo bem, né? Porque, né, de Light, tem a Spotlight também, então acho que faz mais sentido. Mas o Pro Mazda eu acho meio fora da casa o nome. Sim, é que esse nome Pro Mazda não é nem porque a Mazda patrocina o Road to Indy, é porque é baseado num campeonato antigo que chamava Fórmula Mazda, que ele existe até hoje. Depois ficou Star Mazda, não foi, Matheus? Isso, depois exatamente. Ficou Star Mazda. Que aí depois ele meio que foi pro Road to Indy, entre aspas, um Road to Indy, entre aspas, que existia antigamente, que virou Star Mazda, que é uma modalidade de campeonato, né? Nem nome de patrocínio, assim. Então essa que é a dúvida que a gente sabe, que a gente não sabe o que vai virar. É Pro Mazda, mas é patrocinado pela Mazda. E tem até uns rumores, né? Rumores entre aspas, quer dizer, saiu na Auto Week como rumor que estavam pensando em fundir o SF2000 e a Pro Mazda. Aí, tipo, as duas iam correr ao mesmo tempo, uma prova só que iam ser duas categorias, a Pro Mazda e a SF2000 correndo ao mesmo tempo, como se fosse aqueles provas de endurance que tem classes, assim. Tá, mas o ano passado tinha uma categoria mais simples, né, que corria junto com o SF2000. Era pra ser, né, mas só que aí, tipo, ninguém foi, só Bruno Tomazelli em São Petersburg, e depois não aconteceu mais, né? Que tinha essa intenção de oferecer uma categoria B da SF2000, né? Com os chassis antigos. Já é a quarta divisão da TI pra fazer mais uma. Ia fazer a B da quarta divisão. Ninguém quis, né? Só a Bruna Tomazelli que entrou porque era mais barato, só que ninguém mais quis além dela, né? Aí, logo após São Pete, ela colocou um chassi novo, né? Partiu para um chassi novo. E é bem essa do rumor da Suemi, que tá aparecendo bem isso, assim. Seria uma categoria só que a Pro Mazda seria uma espécie de categoria A e a SF2000 seria uma espécie de categoria B, assim, só que correndo ao mesmo tempo. Mas é aguardar o futuro para ver como que é, porque, por exemplo, o Caio Kirkwood, ele ganhou a bolsa para Pro Mazda, mas fica meio coisado, assim, ele ganha uma bolsa para correr na Pro Mazda, mas acaba correndo as mesmas provas do que o pessoal que vai correr na categoria anterior, que era o SF2000, e tem que ver como que vai ficar todo esse rolo ainda. Mais alguma notícia para falar? Algum comentário? Na Indy Lights tem a BN Racing, né, que vai subir para Indy Lights, e também a Pelfrey, que também tenta de alinhar carros na Indy Lights ano que vem, mas só que ao custo de que vai acabar a operação dela no SF2000, né, Matheus? Exatamente. A Team Pelfrey, que ela conseguiu alinhar só na primeira etapa esse ano, em St. Pete, na Indy Lights, mas ela tem 3 carros na SF2000 e tem 2 ou 3 carros na Pro Mazda, assim. Então, pelo que anunciaram, assim, a ideia era alinhar esses 2 carros da Indy Lights na temporada completa, ficar com os 2 carros na Pro Mazda e não correr mais na SF2000. E isso atingiria mais diretamente, assim, a Bruna Tomazelli, porque ela que corre pela Team Pelfrey na SF2000 já não tem a chance de renovação, assim. Ou ela teria que correr na SF2000 por uma outra equipe, ou subir na Pro Mazda junto com a Team Pelfrey. E a BN Racing, que ela quer no ano que vem alinhar carros em todas as categorias do Road to Indy. Tanto ela já alinha 1 ou 2 carros na SF2000, dependendo da etapa, e 1 ou 2 carros na Pro Mazda. Ela também queria alinhar um carro na Indy Lights, muito provavelmente com o David Malukas, que faria a ascensão mais meteórica possível desde Seiji Karan, que tipo, correu meia temporada na SF2000 no ano passado, correu uma temporada completa na Pro Mazda e já subiria para Indy Lights já, de uma forma muito meteórica, muito rápido.
E outra coisa também é que a Fabst Racing, que é a equipe do Lucas Cole e de 4 dos 6 primeiros colocados do campeonato da USF 2000, quer alinhar 2 carros na Pro Mazda. Aí com isso surge a principal oportunidade do Lucas Cole subir para a Pro Mazda com a própria Fabst Racing, brigando por uma dessas 2 vagas assim. O Lucas Cole, que já está na USF 2000 já faz 3 anos, esse foi o 3º ano dele na USF 2000. Já tá na hora de dar uma subidinha na carreira para subir para Pro Mazda. Então é isso, né? Vamos chegando ao final. Considerações finais, Matheus? Olha, eu considero que esse ano, tirando a Indy Lights, que foi meio coisado de assistir, foi um ano bem legal pro Road to Indy, assim. É bom ver um campeonato que nem, principalmente como a SF 2000, que tava com um grid bem cheio. A Pro Mazda, que conseguiu dar a volta por cima, pelo menos por enquanto, do campeonato horroroso que teve no ano passado, que tinha agora, pelo menos, agora tem um grid decente, corridas muito legais. Para mim, as corridas da Pro Mazda, né, eram as melhores corridas do Road to Indy ainda. E agora é aguardar para ver como que vai virar toda essa história de Road to Indy sem Mazda e para ver o que acontece. Considerações finais, Paulo Rubens? Mais ou menos o que o Matheus disse, né? Sobre a Indy Lights nesse ano ter ficado com o grid meio minguado, né? Porque foi estrangulado dos 2 lados, tipo, várias equipes e pilotos se aproveitaram do momento que proporcionado pelo novo chassi da Indy, né? E pularam a Indy Lights. E do outro lado, a falta de carros na Pro Mazda do ano passado, né? Só subiu o Vitor Franzoni. E com isso a Indy Lights ficou estrangulada, né? O grid da Indy Lights ficou pequeno por causa disso. Mas agora com a BN Racing subindo, a Pelfrey voltando a fazer full season ano que vem, né? A Carlin provavelmente também. A gente espera aí ver pelo menos uns 10 carros full season ano que vem, né? Eu gostaria que a Indy Lights voltasse naquela época que tinha mais de 20 carros, né? Acho que tinha mais carros que a categoria principal. Em algumas corridas. Eu gostaria mas, de tipo, voltar. desde 2012, por aí, 2011, que a Indy Lights não tem, tipo, assim, um grid bom, né? O melhor grid que a Lights teve foi, tipo, 2016, assim, época recente, né? Que teve etapas que chegou a ter 16 carros, né? Mas só que aí a Sam Schmidt saiu, ela tinha 4 carros, saiu da Indy Lights, e aí o grid começou a voltar a minguar, né? Isso. Aí saiu Schmidt Peterson. Aliás, toda a Fórmula Indy, a partir de 2012, começou a piorar, né? Começou a dar uma minguada. Principalmente na questão de calendário. Os carros ficaram feios e tudo mais. Porque eu achava muito bonito aqueles anteriores lá. Quem sabe com a vinda de um certo espanhol, assim, as coisas não melhorem também. Que agora os carros são bonitos, né? Pelo menos o de misto, né? O de oval ali tá sem ter asa nenhuma, fica meio feio, estranho, né, pessoal? O carro é só o corpo do carro, as rodas de fora, não tem mais asas pra dentro da casa e fica meio estranho, né? Sim, numa categoria que é monopólio, que é, como fala, marca única, assim, de chassi, fica muito sem graça mesmo. Bom, voltando aí para minhas considerações finais, eu espero mesmo que a gente consiga aí um patrocínio para o Road to Indy, né, junto com a Anderson Promotions, que, tipo, o dono dessa companhia aí de promoção de eventos, que é o Dan Anderson, foi quem salvou a Indy Lights de falir, né? Que em 2013 ela tava com um vídeo tão minguado como nesse ano, tipo 7, 8 carros. Isso, aí ele comprou tipo o Road to Indy e começou a fazer a promoção da categoria, né? Exatamente, foi bem isso, porque tanto 2013 quanto 2014 o grid tinha 8 carros, assim. Por isso eu já tô até acostumado a ver Indy Lights com tão pouco carro. Já vi 2013, 2014 com nada de carro, então eu já acostumei já. Espero que a gente consiga aí esse patrocínio pro Road to Indy, né? Que é um sistema que funciona, que você é campeão da categoria, você tem chance de mostrar o seu talento em outra categoria, né?
Inclusive, os pilotos campeões da Indy conseguem vaga na Indy, coisa que na F2 é difícil você ver o campeão da F2 ter uma vaga garantida na Fórmula 1, nem que seja para fazer algumas etapas só. Então, eu espero que vamos torcer para 2019 ter boas notícias aí, né? Vamos pro Jabás, Matheus, pode fazer o Jabás pra gente? Sim. Igual esse podcast, você pode acompanhar mais 108 podcasts iguais este. Não iguais este falando de Road to Indy, mas iguais esses com a gente comentando sobre o mundo da Indy. A gente tem a página no YouTube, que é IndyCarCast. Só você pesquisar na barra do YouTube que lá aparece. E vai ter vários programas como este. E a gente também está em vários agregadores de podcasts. A gente também está no iTunes, no Player FM e no Mundo Podcast, que são os principais, assim, por assim dizer. Esse podcast também está no site Indy Center Brasil, o maior site totalmente voltado para a Fórmula Indy. Também a gente está na parceria da hora com o IndyCar da Depressão, que é facebook.com/IndyDepre, IndyCar da Depressão. Muito provavelmente é a maior página sobre Indy por enquanto, assim, junto com o Indy Center Brasil. E também a gente tem uma parceria da hora com o Indy Forever, que o Emanuel sabe muito mais do que eu sobre a Indy Forever. Então, no meu canal lá, que vocês podem ver as corridas, tem todas as corridas de 2017 e 2018. Só não tem a última porque não aconteceu ainda, né? Então vai ter depois. E algumas corridas aleatórias antes que eu conseguia gravar, tá lá. Tem programas da Fórmula Indy, documentários muito bons, acessem lá. O maior destaque é o Road to 100, primeira temporada completa lá, assistam. E também tem algumas narrações que eu faço, a última delas de participação especial de um comentarista aí, que eu não sei se vocês já ouviram falar, se chama Daniel Schneider. Então, em breve aí a gente vai fazer mais narrações, só que como estou com a limitação técnica aqui do computador, eu estou precisando de um microfone que não tenha chiado nenhum barulho aí para poder finalizar aí as narrações da temporada 2007 da Fórmula Indy. E também depois a gente vai narrar a Long Beach 2008, que ela é inédita no Brasil, vamos fazer também. Eu quero ver se eu consigo dois comentaristas para fazer aí essa transmissão. Você pegou em direta, Paulo? Não, quem exatamente sabe... 2 comentaristas. Não, dependendo do 3, né? De repente vai o Daniel ou vocês dois aí. Vamos ver. Então é isso. Nos vemos aí no nosso próximo programa. Será que vai ter o Reactions? Ou será que não vai ter? Não sei. A gente está estudando fazer um Reactions da última corrida, domingo que vem. Então tá, vamos para aquele tchau então. Uhum. No 3. Então tá. Tá, vamos fechar. No 3, tchau. Tchau. When we were in, but I always had the time.